Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos ao Aras Concursos. Nós vamos agora estudar mais um conteúdo da nossa apostila para assistente administrativo ou técnico administrativo ou assistente em administração. Esses conteúdos da parte específica são muito cobrados. Se você quiser solicitar essa apostila, basta solicitar via WhatsApp pelo link que temos aqui no primeiro comentário fixado. E lá também tem todos os conteúdos que estão na apostila. Conteúdos com questões comentadas, beleza? Então vamos agora para mais esse conteúdo. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos lá. Bom, vamos falar agora de estruturas organizacionais. A estrutura organizacional, ela constitui a forma pela qual a atividade da organização são estabelecidas, divididas e organizadas. Um conceito interessante são as estruturas chamadas mecânicas e as orgânicas. Mecânicas são mais rígidas, orgânicas são mais flexíveis. No que Chiavenato traz a ideia de racionalidade nas estruturas organizacionais, pelo fato de nenhuma organização ser exatamente igual a outra. Então elas buscarão aí estabelecer e organizar sua estrutura de acordo com a diversidade que possui na prática, né? Mas vamos aqui ver algumas estruturas que existem. Também é importante ressaltar que a organização possui sua estrutura formal, representada por um organograma. Você vai ver que um organograma serve justamente para mostrar ali os níveis hierárquicos, a cadeia de comando, a divisão do trabalho, a estrutura que a organização está dividida. Mas não existe só a estrutura formal, existe também a estrutura informal. É aquela que é estabelecida espontaneamente pelas relações das pessoas. Pessoas se apegam, têm intimidade, conversam, respeitam, recebem a orientação de outras, mesmo sem a outra pessoa ser hierarquicamente superior, por conta de uma relação informal que existe. Ok? As relações informais são identificadas variáveis que vão além da estrutura formal, como grupos informais, interação social, comportamento social e assim sucessivamente. Centralização e descentralização aí nas estruturas organizacionais. Uma estrutura pode ser centralizada ou descentralizada. A estrutura centralizada significa manter a concentração da tomada de decisão nos níveis mais altos. Aquela empresa pequena que toda decisão passa pelo chefe. Isso acontece, é mais trabalhoso, né? É mais trabalhoso porque o chefe tem que decidir tudo. Não existe muita flexibilidade sobre isso. Mas tem também algumas vantagens, né? Essa empresa é indicada para organizações de tamanho reduzido, diante do custo baixo de complexidade. Proporciona economia de escala, por facilitar o gerenciamento dos recursos, com a tomada de decisão mais racionais acerca da alocação do recurso, porque, claro, se é o chefe, o dono que está tomando a decisão, ele vai pensar bem se vai gastar ou não. Proporciona também maior controle, né? Ele está controlando ali a atividade. Como dificuldade, né, desvantagem, tem aí a lentidão e nas decisões, né? A decisão é mais lenta porque tudo tem que ser decidido pelo chefe. Já a descentralização, ela advém de um desenho diferente, né? Significa distribuir o poder, delegar, né? Distribuir aqui o poder da decisão entre os níveis, chegando até os mais baixos da organização. Ela se torna uma decisão mais ágil, porque não precisa chegar no chefe, mais próxima aos fatos, porque, por exemplo, o vendedor ali pode tomar a decisão, então ele já vai tomar a decisão sobre a venda, quanto vender, quantidade de desconto e assim sucessivamente. Ela também encoraja o empowerment, que é o empoderamento, ou seja, os empregados têm liberdade para tomar decisões, ok? Eles vão ter ali sua criatividade e independência estimulada. Essa descentralização também apresenta desvantagem. Parece que é melhor essa, né? Você pensa assim, é melhor que seja descentralizado.
O funcionário pode tomar decisão, pode responder ao cliente, é mais rápido, mas tem a desvantagem que às vezes tem perda de uniformidade. Porque uma decisão de um é diferente de outra e assim sucessivamente. Padronização nas decisões é perdida. Duplicidade de utilização de recursos, porque gasta mais, às vezes não é o chefe decidindo, ele vai economizar ali, vai pensar nos recursos, mas o funcionário decidindo nem sempre, né? E tem maior necessidade de controle, tem que estar controlando mais, porque senão os funcionários fazem o que quer. Amplitude de controle é a quantidade de subordinados que estão sob o controle de cada supervisor. Ou seja, significa quantos colaboradores estão sob a supervisão do chefe. Então o chefe manda aí 10 funcionários. O outro tem 5 funcionários sobre a responsabilidade dele. A amplitude de controle do que tem 10, ela é maior. Beleza? Quanto maior a quantidade de empregados subordinados a um chefe, maior será a amplitude de controle. Beleza? À medida que se sobe na estrutura organizacional, vai reduzindo aí a amplitude de controle, né? Ou seja, os diretores da alta administração têm sob sua supervisão poucos funcionários, enquanto os supervisores de nível operacional têm sob sua supervisão muitos funcionários. Assim, a amplitude de controle é inversamente proporcional ao nível hierárquico da organização. Isso quer dizer que no nível estratégico, nível mais alto, controlam menos pessoas. Já o nível operacional controla mais pessoas. Outro conceito importante são as estruturas chamadas altas verticalizadas, achatadas ou horizontais. Né? Quando fala em estrutura verticalizada, significa dizer que tem mais níveis hierárquicos. Você pensa que, pensando na organização como um prédio, quantos mais níveis hierárquicos, mais verticalizada será a organização. E se tem mais níveis hierárquicos, quer dizer que tem menor amplitude, baixa amplitude de controle, porque cada chefe vai liderar menos pessoas. O contrário também é verdadeiro. Se tem menos níveis hierárquicos, quer dizer que a estrutura é chamada de achatada, e será uma organização com alta amplitude de controle, porque como ela é achatada, cada chefe vai ter que comandar mais pessoas. Uma estrutura com amplitude administrativa com baixa amplitude administrativa possui custos administrativos maiores, porque se a amplitude é baixa, tem que ter mais chefes para os subordinados. No entanto, tem como vantagem o fato de o chefe poder dar orientação a cada subordinado. A gente pensa aqui numa sala de aula. Uma sala de aula com 40 alunos, o professor tem uma alta amplitude de administrativa. O professor vai comandar ali 40 alunos. Mas vai ser difícil. Vai ter dificuldade de comunicação, de orientar, de controlar. Mas numa sala com 10 alunos, por exemplo, a amplitude de controle a amplitude administrativa será menor. O professor só vai comandar ali 10 alunos, mas ele vai conseguir orientar bem melhor, porque a quantidade é menor. Beleza? A amplitude de controle alta é indicada por organizações em que a autonomia e a criatividade dos empregados são incentivadas. Ou seja, se é uma organização que os subordinados, os empregados ali, eles têm criatividade, eles são incentivados a ter criatividade, não precisa de um controle muito firme, porque eles são criativos e a organização orienta para isso. Já uma empresa que a amplitude de controle tem que ser menor, porque tem que ter um controle, a amplitude administrativa, né? Tem que ser menor porque tem que ter um controle maior, então aí vai ser necessário que tenha menos subordinados para aquele chefe. Beleza? Tranquilo, né? Tipos de estruturas organizacionais. Tem a estrutura linear, que é conhecida como unidade de comando, pela sua unidade de comando.
com cada subordinado reportando-se a um único chefe. Então, tem um subordinado, ele tem um chefe direto dele. Essa estrutura é altamente centralizada, em que as decisões são tomadas por uma autoridade máxima no nível hierárquico mais elevado da organização. Portanto, essa autoridade máxima decide sobre várias especialidades diferentes da organização, indicado para ambientes aí estáveis, ok? Se for um ambiente muito variável, não vai rolar. A estrutura funcional, a organização é dividida ali em departamentos, ok? Cada departamento vai ter aí um agrupamento de características semelhantes, ok? Então, essa é a que mais se cobra nos concursos. Temos aqui caracteriza-se pelo fato de cada subordinado reportar-se a mais de um chefe, porque se ele está falando do marketing, ele vai para um chefe. Se ele quer uma orientação sobre RH, ele vai para outro. Se ele quer uma orientação sobre a parte financeira, ele vai para outro. E assim vai. Não há, portanto, na estrutura funcional a unidade de comando. Como o próprio nome sugere, essa estrutura é caracterizada pela divisão das funções, como RH, financeira, marketing, vendas, etc. Promove a especialização, falou em estrutura funcional, pense nisso. Especialização de funcionários em suas especialidades, mas dificulta a coordenação entre os departamentos. A gente vai ver que vantagem, qual é a vantagem da estrutura funcional? Porque cada departamento vai ser especializado naquela área. E sendo especializado naquela área, ele vai ter uma especialização, vai ficar meio ambíguo, não é? Se ele é especializado, vai ter uma especialização. Mas ele vai ter um conhecimento aprofundado daquela área. Aqueles funcionários ali são altamente competentes naquela função. Só que o problema disso é que dificulta a coordenação entre os departamentos. Temos o departamento A, que sabe muito de marketing. O departamento B, que sabe muito de financeiro. Mas, às vezes, esse só está pensando nesse e esse só está pensando nesse. Essa interação na estrutura funcional é o que é complicado. É um problema. Temos também a chamada estrutura linha staff. As posições de linha, ou seja, a unidade de comando, continuam ali, aquela supervisão direta dos funcionários. As posições funcionais atuam como caráter staff. Staff é um caráter de consultoria, de apoio, de suporte, de recomendações à sua área de especialização, sem caráter executório. Ou seja, continua havendo ali a decisão daquele chefe diretamente, mas ele vai consultar ali o staff, o apoio naquela área. Ainda os órgãos de staff costumam ficar diretamente ligados à alta administração, funcionando como consultores das suas respectivas áreas. Tem como desvantagem a possibilidade de gerar disputa de autoridade e conflitos entre a autoridade de linha e o staff, em decorrência da possível ambiguidade de orientações. A linha orienta uma coisa, o chefe orienta uma coisa, o staff orienta outra. Isso aí gera realmente essa ambiguidade de informações e pode ter uma disputa pela autoridade. Então temos aqui as imagens. Estrutura linear. Esse aqui responde diretamente a esse. Ele tem um chefe direto. Entendeu? Estrutura funcional. Esse aqui vai executar essa tarefa. Se essa tarefa tiver a ver com essa gerência aqui, ele vai perguntar informações a ele. Se tiver a ver com essa aqui, vai perguntar informações a ele. Ou seja, tem mais. Aqui não existe unidade de comando. Ok? Aqui existe mais de uma pessoa, mais de um chefe comandando ali um funcionário. E ele vai, dependendo do que ele queira saber, ele vai perguntar aquele setor lá. E aqui temos a linha staff. O staff, como um órgão orientador, né? Mas continua tendo a linha de comando aqui. Esse
esse funcionário aqui que vai executar essa tarefa, ele responde a essa gerência. Mas o staff orienta a gerência aqui. Beleza? Então, o staff aqui, ele atua como um órgão de consultoria, de orientação, que está ligado também à alta cúpula. Tipos de estrutura. Vamos continuar agora com a estrutura em rede. As estruturas em rede, nós temos que são caracterizadas pela sua flexibilidade e adaptabilidade, pois permitem a reorganização e a reestruturação com relativa agilidade, buscando adaptar-se a ambientes extremamente dinâmicos. Então, falou em estrutura dinâmica, que consegue se adaptar, está falando aí de uma estrutura chamada em rede. Troca a tradicional rigidez do departamento pela lógica de adaptação e mobilidade, utilizando aí maciçamente a tecnologia com a finalidade de otimizar o tempo, utilizando trabalhos de comunicação e ganhar eficiência na questão física, integrando pontos da rede em diferentes localidades. Bom, aqui Mintzberg ele define alguns tipos de estruturas organizacionais que não caem muito em prova, mas quando cai acaba derrubando alguns. Estrutura simples, como o nome sugere, baixíssima complexibilidade, chega ao extremo de dizer que nem existe uma estrutura, né, por possuir poucos controle e formalização, além de reduzido planejamento. A estrutura mecanizada ou burocrática, que é caracterizada pela alta especialização da tarefa, operacionais padronizadas, né? É uma estrutura que mais se aproxima da burocracia weberiana. Leva consigo todas as características burocráticas conhecidas. Então, estrutura mecanizada, pense na especialização das tarefas. Estrutura burocrática profissional tem como principal mecanismo de coordenação a padronização de habilidades e conhecimentos, gerando também a especialização. O autor exemplifica unidades e hospitais nos quais os trabalhadores possuem liberdade para executar seus trabalhos, ok? Tem um padrão ali para seguir, né? Estrutura divisionada, que tem por principal mecanismo de coordenação a padronização de resultados e é considerada principalmente por ser uma estrutura com várias subdivisões, adotando essa forma como decorrência de alta complexidade do mercado e da diversidade dos produtos e serviços oferecidos pela organização, que merecem uma coordenação exclusiva e separada para cada subdivisão, né? Essas estruturas não são muito cobradas, mas é bom a gente ver assim, porque possa que caia, né? E por fim, a adocracia, ou estrutura adocrática. É aquela estabelecida para uma determinada finalidade definida. Essa aqui talvez pode cair mais, né? Estabilidade definida, determinada finalidade específica, buscando a melhor alocação dos recursos e competências para tal finalidade, com grande liberdade para os membros da equipe desenvolverem suas competências. Essas estruturas aqui não caem muito, mas quando caem, derrubam alguns.